Bom, em primeiro lugar, dar boas-vindas, não é? A todos os participantes. Para mim é super, é muito empolgante estar aqui a fazer isto convosco, sobretudo tendo esta premissa do espaço, que para mim é muito importante, trabalhar a ideia de espaço, e sobretudo pensando que nós estamos com esta distância geográfica, então o espaço ganha uma outra dimensão, não é? o que ainda voluma mais, dá mais corpo a este nosso encontro dramatúrgico. E, bom, talvez o ideal seja, em primeiro lugar, apresentar-me. O meu nome é Ricardo Cabasso, eu sou dramaturgo e diretor de teatro aqui em Portugal, em particular Lisboa, que é onde tem sido a maior concentração de atividade da companhia, que se chama 33 Ânimos. Foi fundada em 2012, 2013, com uma atriz de São Paulo, que é a Daniela Rosado, que veio para Portugal em 2010, mais ou menos. Entretanto, casámos e criamos uma companhia. E temos feito um trabalho, sobretudo, maioritariamente em Lisboa, mas também noutros pontos do país, noutros pontos também noutros países, já aconteceu. E nos últimos tempos eu tenho vindo a desenvolver cada vez mais projetos relacionados com dramaturgia, por vários motivos. Um deles é a inexistência ou a pouca oferta de projetos de dramaturgia, e não me refiro só a projetos de dramaturgia no sentido de aulas ou assim, porque eu, em primeiro lugar, uma coisa que eu não acredito e digo desde já, que é a impossibilidade de ensinar a escrever. Acho que a única coisa que nós podemos ter aqui é mesmo uma criação de estímulos, um caminho que possa servir de abertura para novos pensamentos, e é sempre nessa, digamos, nessa dimensão que eu me encontro, que é, de facto, acima de tudo, poder partilhar uma paixão ou várias paixões e criar diálogos através de outras coisas que não só a dramaturgia. Mas isso depois podemos falar mais à frente. Mas eu criei estes projetos de dramaturgia, e muitos deles são projetos que envolvem diversos dramaturgos num só projeto. E eu faço isso precisamente para, no fundo, poder retirar um pouco a pessoa que escreve digamos, do escritório, do gabinete, do bastidor. Ou seja, a minha ideia é, de facto, tentar colocar o dramaturgo ou a dramaturga no foco, no centro da criação teatral. E quando digo criação teatral não me refiro apenas ao espetáculo. É a criação teatral, ou seja, é de dar uma outra dimensão à figura do dramaturgo, do dramaturgista, etc. E isto passa por várias questões, que é, em primeiro lugar, não limitar a figura da pessoa que escreve para teatro apenas enquanto figura de pessoa que escreve para teatro. Aqui, a minha ideia e aquilo que eu tenho vindo a desenvolver é de que forma é que a dramaturgia se pode infiltrar ou enraizar noutras áreas de criação. E é de facto assim uma preocupação que eu tenho, uma inquietação que eu tenho vindo a desenvolver, e agora estou a desenvolver um projeto com uma fotógrafa, também com uma bailarina, de forma a pôr o dramaturgo no limiar da criação. E quando digo limiar é mesmo no sentido de quase de pôr em causa a figura, quase a figura tutelar ou figura endeusada de quem escreve para teatro. Um dos projetos que eu tenho, só também para poder partilhar um pouco convosco, é um projeto de diálogo entre dramaturgos,
em que, acima de tudo, um dos maiores objetivos é precisamente pôr em causa a questão da autoria, através de uma rede de influências, seguindo também um pouco a linha do Harold Bloom, a angústia da influência, né, essas influências todos nós temos, né, podem ser mais subliminares ou não, podem ser mais diretas ou não, mas de facto todos nós estamos influenciados por autores que lemos, por filmes que vimos, por pinturas, etc. E por vezes não nos damos conta dessa influência. Então este projeto que eu tenho, que é um projeto de reescrita, que começa com a base do projeto são, no caso foram 8 pessoas que escreveram, cada uma delas uma peça original, e a partir daí entramos numa cadência de trocas em que os objetos foram as nossas próprias peças, ou seja, começámos a reescrever as peças uns dos outros. E foi completamente incrível, né? Porque algumas pessoas distanciavam-se radicalmente da peça que recebiam, outras mal tocavam na peça. Ou seja, havia muito uma questão de, por um lado, um radicalismo no trabalho em cima de outro texto, por outro lado havia um pudor imenso. E aquilo que eu pretendo é, no fundo, equilibrar entre o pudor e o radicalismo. Mas de facto é criar novos desafios para a dramaturgia, porque há coisas que para mim são completamente claras, que é, quer dizer, qualquer forma de arte é uma forma de comunicar, não é? E nós escolhemos uma forma de comunicação que é amplamente direta. O teatro é uma das formas mais diretas de comunicar, desde a forma mais tradicional à forma mais contemporânea de criação teatral. E uma delas é precisamente porque temos o público à nossa frente, desde o princípio, desde o primeiro ensaio até a apresentação, é tudo em direto. Nós não temos a possibilidade de criar cortes, não é? De criar edições dentro dos nossos espetáculos que nos permitam cortar erros, suspender, esqueci-me, não é? Ou seja, o teatro é a forma, para mim, é uma das formas mais diretas de comunicar. Claro que há outras questões, a música também faz a mesma coisa, a dança também faz a mesma coisa, se bem que obedecem a lógicas de partitura, que o teatro ainda não obedece, não é? Ou seja, por mais que o músico possa fazer uma ligeira inflexão na música que está a tocar, a verdade é que a música tem uma partitura, não é? Que já está pré-estabelecida. E nós sabemos muito bem, pelo menos aqui em Portugal, nós costumamos dizer uma coisa que é, até o último ensaio, o espetáculo é de quem está a dirigir. A partir da estreia, o espetáculo passa a pertencer aos atores. E é uma grande verdade, não é? A partir do momento em que o espetáculo estreia, quem dirige já não mete a mão. Não é? A partir daí é sobretudo esse contacto entre atores e público. Mas pronto, só para dizer que, de facto, nós escolhemos aqui uma matéria que é muito... uma matéria inflamável, que é a dramaturgia. Porque nós temos... Há uma questão que eu levanto sempre e para mim é um tema muito caro, que é o futuro. Que é, nós sabemos perfeitamente, quando estamos a escrever um texto, que esse texto é para o futuro. Não é? Ou seja, o texto vai ser dirigido daí a uns meses, vai ser dirigido daí a um ano, e há uma relação direta entre quem escreve e quem cria. Ou seja, quem vai criar o espetáculo, os atores que vão ler, ao contrário de outras formas literárias, como o romance, como a poesia, que é uma relação muito mais, digamos, bilateral entre o leitor e o escritor, mas onde não há o mínimo contacto. Enquanto no teatro há aqui uma cadeia de pessoas que estão ligadas por um texto que nós escrevemos. E nós sabemos que há sempre este tempo de futuro. Há sempre esta base que servirá para que seja apresentado nesse tal futuro. E tendo em conta que nós temos essa possibilidade, é uma forma que nós temos de poder, de certa forma, quase inscrever o nosso nome ou a nossa marca em dois tempos, não é? O presente e o futuro.
E aí sim, aí nós podemos perfeitamente ter essa possibilidade de criar essa plataforma que liga tempos, o que é um privilégio, pelo menos do meu ponto de vista, acho que é um privilégio que nós temos, né, de poder, de certa forma, problematizar determinado futuro ou rompê-lo. E também é uma coisa que eu tenho feito nos meus trabalhos dramatúrgicos, que é precisamente esse diálogo com o futuro. Eu tenho trabalhado alguns temas que são mais ou menos fraturantes dentro da nossa sociedade, mais recentemente as alterações climáticas, as fake news, e aquilo que eu faço é, até porque eu sinto uma dificuldade enorme em poder acompanhar o nosso tempo, porque são mudanças demasiado rápidas e radicais que eu não consigo acompanhar, né? Nós não conseguimos estar completamente inteirados de um tema. Então aquilo que eu comecei a fazer foi de que forma é que eu poderia então trabalhar um tema não me sentindo desatualizado e ao mesmo tempo não defraudando quem pudesse ler o texto ou quem pudesse assistir ao espetáculo. Então comecei precisamente a antecipar um determinado futuro, que era de que forma é que o planeta estará daqui a 50 anos em relação às alterações climáticas. Como é que nós podemos contornar a existência de fake news? Como é que nós podemos combater, não é? Como é que nós podemos, de repente, criar aqui um movimento que possa, isto dentro de um campo muito subjetivo, não é? Muito especulativo, mas de que forma é que nós podemos antecipar determinado cenário? E acho que, pronto, tem sido assim um campo fértil, voltando um pouco atrás, porque eu sinto sempre falta, porque, sobretudo dentro do teatro, né, nós temos sempre muitas possibilidades de encontro, e eu sinto que a maioria das vezes quem escreve para teatro está sempre muito isolado, por falta de projetos que possam ser unificadores, não é? Ou coloquem reflexões, não é? Que sejam, por exemplo, existem imensos encontros de atores, de feiras do livro com romancistas, mas eu sinto sempre que o teatro a dramaturgia é de facto um parente muito pobre dentro do espectro de criação. E é nesse sentido que eu tenho vindo a procurar criar o maior número possível de projetos para fortalecer a dramaturgia, para que tenhamos uma dramaturgia cada vez mais plural e mais universal, e então esses são alguns dos meus objetivos. Eu aqui queria também só, antes de passar, só uma breve apresentação daquilo que serão os nossos encontros, não é? Encontros teóricos, mas também com muita prática, que eu depois vou sugerir, ao longo dos nossos encontros, eu vou sugerir vários exercícios, mas também só queria dar aqui uma nota que para mim é muito importante, que é precisamente a questão da representatividade que a dramaturgia ganhou nos últimos anos, e isso para mim é muito enriquecedor, porque, por um lado, afasta-nos do espectro do privilégio, e aquilo que aconteceu nos últimos anos é que temos vindo a observar o que no início eram fenómenos, hoje já são certezas. Em particular, a questão por exemplo, do lugar de fala, não é? Porque até há pouco tempo eram sobretudo homens que escreviam, não é? E sobretudo homens privilegiados, homens brancos, que tinham sempre esse privilégio da escrita, não é? Esse privilégio da criação. Quer dizer, não podemos esquecer que até meados não, mas até ao final do século XIX, as mulheres nem sequer podiam fazer teatro, não é? Porque era algo muito mal visto. A única coisa que podiam fazer era o chamado, até ao tempo pelo menos até ao tempo do Shakespeare, o que as mulheres podiam fazer era o teatro de feira,
que era a comédia à arte e depois o próprio teatro de feira, mas que era uma coisa muito mal vista, não é? Que era os saltimbancos, ou seja, eram pessoas, vagabundos, não é? E foi o único espaço onde as mulheres podiam criar, não é? Podiam criar, quer dizer, podiam interpretar. Mas na dramaturgia, hoje passámos de um panorama universal, que era aquela ideia, né, de uma peça tem de ser, digamos, tem de ser aceite e tem de ser, no fundo, a metáfora de tudo o que se passa no mundo, pensando, por exemplo, em questões do teatro épico, não é? Do Brecht, que era aquela coisa de uma greve numa fábrica servia para todas as greves no mundo, e hoje passamos precisamente para o oposto, que é passamos para uma questão muito local, muito regional. Hoje já temos peças que assinalam o cotidiano de uma determinada rua, de um determinado bairro. E já são as próprias pessoas do bairro a escrever essas dramaturgias. Já não é necessário estar a convidar alguém da grande cidade para escrever sobre aquela realidade. Hoje já temos pessoas que escrevem sobre a sua realidade. E isso acho que foi para mim um momento-chave da dramaturgia no século XXI, que é, por um lado, dar mais abertura a pessoas que até então estavam silenciadas, porque isso, claro, aumenta e legitima a potência de cada um desses textos, ao mesmo tempo que democratiza o teatro, porque o teatro sempre foi um espaço muito, muito pouco democrático, que era um espaço de burguês, profundamente burguês, e hoje, claro, o espectro é radicalmente oposto. Bom, aqui o nosso propósito é aquilo que é o desafio que eu lanço nestes nossos encontros, é trabalhar a ideia de espaço. Um espaço geográfico, um espaço físico, concreto. E aqui deve ser mesmo um espaço concreto e não um espaço imaginário, porque aqui nós vamos problematizar a nossa relação com determinado espaço. E vamos ver ao longo destes, porque isto não, pronto, pelo menos no espaço de 2 meses, vamos ver de que forma é que o espaço escolhido por vocês mudou. Ou se por outro lado foi o texto que mudou e não o espaço. Porque aqui nós vamos de procurar analisar de que forma é que, através do nosso olhar, porque aqui é pensando na dramaturga, no dramaturgo, como um agente profundamente ativo daquilo que está à nossa volta. Então o meu desafio para vocês é precisamente encontrarem um espaço e ao longo destes 2 meses ver de que forma é que a relação entre vocês e esse espaço se modifica, de que forma é que ele vai crescendo ou não. E em última análise é ver quem é que influencia mais o epicentro da criação. Se é o espaço que vai influenciar o texto, mas nós podemos perfeitamente, através de um texto, poder dar uma outra dimensão a um determinado espaço. E esse espaço pode ser um canto, não é? De uma casa, um rodapé que tem uma mancha, aquele espaço da casa que tem um armário, aquela janela que nunca foi aberta. Ou seja, nós temos aqui milhares de possibilidades de escolha, não é? Pode ser o espaço, o local de trabalho, não é? Com todas as com todas as angústias, mas que seja um espaço, que essa escolha seja um desafio para vocês, que seja mesmo um espaço difícil, que seja uma escolha difícil, e não simplesmente porque o espaço é bonito ou porque acho que pode caber bem dentro de uma peça. Por isso é mesmo esta maturação
entre criação de texto e relação com o espaço. Porque pensando e pronto, e vou dar um exemplo que é, eu acredito que é mais ou menos claro, que é e não vou falar de teatro, vou falar de cinema. Eu há pouco tempo fiz uma série para a televisão pública aqui de Portugal, que foi uma adaptação que eu fiz da Odisseia. E ela não se passa na Grécia, passa-se aqui numa cidade perto de Lisboa, num tempo contemporâneo, não é? Não tem nada a ver com a Grécia Antiga, não tem a ver com Ítaca, não tem a ver com heroísmos. No roteiro que eu escrevi, o Ulisses não é um herói, é um homem que vem acabado de uma guerra. Mas eu, quando fiz a escolha dos decors, e pronto, tinha assim uma ideia, e então, quando os passos foram escolhidos, comecei a escrever, e só a poucos dias de começar a filmar é que, ao regressar aos passos, comecei a ver coisas que o espaço não me tinha dado até então. Porque eu estava numa primeira escolha, estava muito mais numa questão estética, não é? De que forma que aquele decor podia compor um quadro e podia oferecer uma profundidade estética que ia ao encontro da minha expectativa enquanto realizador. Mas depois, quando eu já estava com o guião na mão, com os atores no espaço, é que eu, de facto, de repente, deparei-me com a potencialidade de cada espaço. Não é? Porque o meu diálogo com o espaço já foi diferente. Já não era uma expectativa de criar só pela sua beleza, não é? O espaço serve aquilo que para mim é o enquadramento estético do filme, mas já passou a ter uma questão prática. É sobretudo porque eu comecei a entrar mais numa escolha que fosse, digamos, quase vamos tirar o estética e vamos trocar por estática, que era, para mim, eu estava a ver quadros. Não é? Eu via aquela arcada, aquele palácio, aquela porta, aquelas escadas, simples, de uma forma estática. E não pensava, não colocava os atores antecipadamente naquele cenário. Ou seja, para mim tudo fazia um sentido, mas lá está, era um sentido que não era em diálogo com os atores, não era um sentido corporal. E quando eu comecei a trabalhar com os atores em cada espaço, é que eu vi-me obrigado a encontrar, então, um diálogo que funcionasse naquele espaço. Ou seja, aí sim, aí o espaço passou a ser um agente ativo da minha série, né? Da minha criação. E foi nesse momento em que eu comecei a ver, ok, claro, eu já podia ter pensado nisto antes, não é? Eu já podia ter feito toda esta ligação, não é? Toda esta no fundo, esta simulação de movimentos, esta simulação de direção, e tive de esperar pelos atores, não é? Tive destes encontros. Então aí, assim, deu para perceber a forma como um espaço pode influenciar por completo a nossa criação. Porque nós temos sempre uma visão, e isto também parte de uma questão que é muito quando temos que nos aflige, pelo menos eu acredito nisso, que é a forma como o nosso pensamento mudou. O nosso pensamento hoje em dia é muito diferente do que era há 20 anos, porque eu acho que nós hoje em dia pensamos cada vez mais por hiperligação. Já não temos isto em traços muito gerais, claro, não estou a dizer que são todas as pessoas, mas acho que nós, por esta questão de celular, internet, ou seja, como é tudo tão entrecortado e como nós já quase não damos tempo a uma reflexão profunda, uma reflexão com princípio, meio e fim, nós estamos sempre a interromper, não é? E temos sempre esta coisa de pegar no celular e de repente já cortamos o raciocínio e passamos para outra pesquisa.
Eu acho que isto também modificou, de certa forma, a nossa forma de estar no mundo. Que é, nós estamos aqui, mas não estamos. Nós estamos com uma pessoa à nossa frente, mas no fundo nós estamos só inquietos para ver, para pegar no celular e ver se alguém mandou um e-mail. Ou seja, hoje em dia é cada vez mais difícil conseguir estar, simplesmente estar. É uma forma de... sabe, é quase como se fosse possível, ou melhor, quase como se fosse impossível exigir, estar sem exigir. É, será que é possível nós voltarmos a estar num espaço e pensando quase numa viagem no tempo, não é? Como é que seria no século XVI, não é? Como é que colocaríamos alguém a ler um livro nesse tempo, não é? Em que não há distração alguma. É. Hoje em dia, por exemplo, eu ando muito de transportes públicos aqui em Lisboa e eu vejo, eu, não vejo, eu acho que, por exemplo, a relação com o livro quase que acabou. Isto é muito dramático dizer isto, mas a relação com o livro terminou, não é? Porque eu já quase não vejo ninguém a ler. E o que eu vejo muito é cada vez mais de celular na mão e nada de livro, não é? Porque o livro obriga-nos a estar ali, ou seja, é voltar a um tempo que se perdeu. E é dentro quase desta ideia humanista, né, de voltarmos a resgatar alguma coisa, é que eu vos trago também este desafio, que é para nos obrigarmos a estar durante horas, a estar nos próximos 2 meses, estarmos a olhar para um sítio, olhar para um espaço escolhido para vocês e que se permitam a que esse espaço possa, de facto, entrar dentro de vocês. E não me refiro... é muito mais... não é simplesmente... Lá está, não é olhar para uma mancha no rodapé. É de facto permitir que o tempo passe por cada um de nós e, e, e haja este diálogo entre uma coisa altamente abstrata, que é um espaço, embora seja muito concreto, é um espaço que não permite diálogo, mas ao mesmo tempo é um espaço que tem muita coisa. É um espaço que tem um ruído, é um espaço que tem uma história, é um espaço que tem algo que não passou por nós, mas que ele tem. Só um à parte muito rápido, se nós conseguíssemos, isto é só para, para trazer aqui também uma curiosidade sobre espaços, que é, se nós conseguíssemos espremer 1 quilo de parede, nós conseguíamos tirar cerca de um copo de água. Ou seja, existe água dentro das nossas paredes, que já vem da sua construção, que está entre as moléculas do cimento. Ou seja, isto é uma coisa concreta, não é? Mas existem muitas outras coisas, não é? Existe um passado antes de nós, naquele espaço, existe alguém que se relacionou com aquele espaço, e é esta procura, não é, que pode, no fundo, influenciar a nossa ficção. E dentro deste desafio, aquilo que eu peço não é propriamente para escrever uma peça sobre aquele espaço, dizer aquela parede é branca e eu sou muito feliz com ela, mas é precisamente para conseguir colocar esse espaço dentro da vossa peça, de uma forma completamente ficcionada, ou seja, é de dotar aquele espaço de uma ficção, que seja o mote para uma criação. E partilho mais uma história muito curiosa sobre esta questão de o espaço que influencia a criação. Há um diretor de cinema que é o húngaro, que é o Béla Tarr, que é um tipo magnífico, sugiro que vejam os filmes dele. O Béla Tarr é um realizador muito peculiar, muito próprio, tem um universo maravilhoso,
e tem filmes magníficos. E o último filme que ele fez, que é o Cavalo de Turim, que é um filme de 2015, 16, por aí, e parte de uma história de Nietzsche, que é que quando Nietzsche estava em Turim, ele viu um cavalo a ser chacoteado. E quando o Nietzsche já estava assim num grau mais ou menos avançado da sua loucura, ele abraçou o pescoço do cavalo, começou a chorar e começou a pedir perdão. Esta é uma das premissas do filme. Mas a grande questão do filme que eu queria partilhar convosco é o Béla-Tarr, ao querer fazer este filme, ele não sabia onde fazer. Não sabia qual é que seria o espaço escolhido para fazer o filme. E ao fazer uma viagem na Hungria, ele encontrou uma árvore. Uma árvore que para ele era brilhante. Tem uma árvore real, mas que tem um desenho incrível, a inclinação por causa do vento, dá-lhe assim uma espécie de fantasmagoria que é qualquer coisa de maravilhoso. Então o Béla-Tarr pensou, o filme vai ser aqui. E tudo vai começar a partir desta árvore. Então, a partir dessa árvore, o Béla-Tarr construiu um poço, uma casa, um celeiro, tudo porque aquela árvore foi, de facto, o espaço que ele escolheu para, para o filme. E a questão é, a árvore entra no filme? Não. A árvore está sempre como pano de fundo, como cenário. Não há propriamente uma ação naquela árvore ou em torno daquela árvore. Mas foi, do ponto de vista estético, para ele fez todo sentido poder colocar aquela árvore como, digamos, o grau zero ou marco zero da sua criação. Eu acho que isto podia ser também uma espécie de mote para as nossas peças, que é escolher um espaço, permitir que haja digamos, uma relação entre vocês e esse espaço e depois conseguir colocar esse espaço no texto que vocês vão escrever. De forma completamente livre, pode ser mais ou menos, digamos, autobiográfico, no sentido de ser essa relação, mas eu acho que o mais estimulante seria mesmo desafiar-vos a escrever uma ficção com esse espaço. Pode ser mais ou menos subtil, pode ser mais ou menos direta, mas a ideia é que vamos tentar, nos próximos tempos, parar para nos relacionarmos com este ponto da nossa casa, do nosso trabalho, o que seja, mas que seja mesmo uma paragem, que nos permitamos parar durante umas horas, durante meia hora, ouvir música ou não, mas que aquele espaço nos possa dizer alguma coisa, sussurrar um segredo, e esse segredo é só vosso, mas que possa de alguma forma estar na vossa peça. Bom, só também acrescentar mais uns pontos. Eu vou, ao longo destes tempos, eu vou mandando e-mails desafiando-vos para pequenos exercícios. Não vale a pena que sejam exercícios muito longos. E vou relacionar. Em cada exercício vai ser sempre são exercícios muito diferentes entre si. Uns serão relacionados com fotografia, outros serão relacionados com música, outros serão relacionados com filme, mas a ideia é sempre que haja um estímulo em diálogo com a dramaturgia e não simplesmente dizer, ok, vamos escrever uma peça de 2 páginas com 3 personagens. Não, a ideia é mesmo conseguir... Eu, num dos últimos exercícios que propus, colocava mesmo a ideia de partitura, que eram músicas que eu enviava para os alunos, e então a ideia era conseguir construir uma peça que obedecesse a uma lógica de partitura de música. E aqui entende-se partitura de uma forma ampla, não tem de ser partitura clássica, porque as músicas em si têm uma partitura, não é? E é quase, se olharmos
pode ser quase como olhar para o batimento cardíaco, não é? Que tem sobe, desce, e a música obedece a isso, não é? Tem picos e depois desce, e depois tem geralmente o clímax da música no fim, coincide com o fim, mas aqui nós podemos ter lógicas diferentes, não é? Sobretudo pensando há muito, por exemplo, há peças maravilhosas que o clímax é no início do texto, ou seja, e depois funcionamos como flash, não é? Que vamos tentando ir ao encontro desse clímax que aconteceu logo no início. Ou seja, tudo isto para dizer que nós vamos ter aqui também alguns exercícios que vão ser bem desafiantes, espero eu, e que sejam instigantes, e depois também propor, mas talvez quando nos conhecermos um pouco melhor, fazer um tipo de trabalho que eu faço com colegas dramaturgos, que aí já vão ser mesmo trabalhos de trabalho em dupla, né? Também para poder, porque para mim já funciona quase como um chavão, que eu costumo dizer, que é, acho que uma das coisas mais, eu até acho que tinha partilhado isso com a Carol e com a Ângela numa reunião que tivemos, que era a questão da generosidade. Eu acho que, por um lado, quem escreve para teatro não é nenhum deus criador, não é? Não, ou uma deusa criadora. Ou seja, nós somos simplesmente um elemento de uma grande engrenagem que é o espetáculo. Eu acho que nós não podemos ter digamos, a ambição de colocar tudo no nosso texto. Eu acho que a grande riqueza é precisamente ser generoso ao ponto de deixar campo para que outras pessoas possam alimentar o nosso texto e alimentar-se dele. E isso acho que é uma coisa essencial, não é? Que é, para mim, muito honestamente, abomina-me um pouco aquele texto que tem tudo e não deixa espaço para ninguém, nem para o ator, nem para quem vai dirigir o espetáculo, nem para o próprio leitor. Por exemplo, textos com rúbricas de uma página e meia, não é? Em que descreve ao pormenor a roupa, descreve o espaço e entretanto o leitor já não consegue imaginar nada. Não é? O leitor passa a ser um elemento preguiçoso desta equação. Acho que é sempre importante nós deixarmos qualquer coisa, não é? Assim, ou por criar ou por imaginar. Então acho que alguns exercícios que eu proponho também têm a ver com isso, têm a ver com ser generoso, generosa para com a pessoa que segue. Deixarmos ainda um campo fértil para uma futura criação. Mas isso depois podemos ver mais adiante quando for a hora desses exercícios. E depois também talvez em cada encontro falar de alguns pontos mais ou menos importantes da dramaturgia, né? Como a questão da personagem, a questão do ritmo, a questão a própria estrutura, a própria construção de cada peça, né? Que acho que não vale a pena falarmos de dramaturgia como um todo, não é? Porque existem dramaturgias, não existe dramaturgia, não é? Porque são tantas linguagens, não é? Tantas preocupações, mais ou menos políticas, que não há de todo uma forma universal de falar de dramaturgia. Ainda bem que não há, senão seria tremendamente monótono. E acho que aqui, claro, cada um de nós obedece a estéticas próprias. Não é? Pois eu tenho seguido eu tenho seguido linguagens mais ou menos políticas, mas também sempre com um grande cruzamento do poético, porque eu não, para mim, eu tenho sempre essa necessidade de colocar a poesia nos textos, mesmo que isso não seja marcadamente realista, até porque não é propriamente nada que me preocupe, ter uma linguagem realista nos textos, ou algo que seja plausível, verosímil, não é essa a minha preocupação. É muito mais artística do que propriamente de atender a alguma coisa que seja
um desejo do espectador. Acho que é muito mais estimulante, não é? Poder criar metáforas visuais ou metáforas na linguagem que nos permitam né, desafiar quem está na sala de teatro a ver o nosso espetáculo. Portanto, não tem essa questão, né, de falar como uma norma, como uma regra, como algo que é universal a toda a gente. E depois, se calhar, não sei se seria eventualmente interessante ou não, mas se for interessante eu poderei fazer, porque eu acho que uma coisa que para mim é essencial é conhecer teatro, não é? Para mim é essencial que nós tenhamos uma visão mais ou menos ampla daquilo que nos antecedeu, não é? De quem escreveu, como é que escreveu, em que condições. Por isso para mim é sempre um prazer fazer uma revisitação pela história do teatro. Embora saibamos que é uma história do teatro também com diversas falhas, não é? Porque a história do teatro ocidental ou a história do teatro oficial muitas vezes, ou quase sempre, coloca de fora algumas matrizes de criação que no fundo são desprezadas pela academia ocidental, nomeadamente de o teatro africano, o teatro asiático, que é sempre colocado à margem, não é? É um teatro que não existe, é um teatro que não tem, que no fundo não tem estrutura académica, não é? A academia pensa dessa forma, né? Se não tem uma história, se não tem uma teoria, então é só uma forma folclórica de mostrar as raízes, o que é completamente errado. E por isso é que a história do teatro tem muitas falácias, não é? Tem muitas lacunas que na verdade nunca quis preencher, porque isto também tem a ver com um pensamento no fundo ocidental colonizador, que olhou para as coisas de uma forma muito folclórica, o que é uma pena porque nós perdemos imensos testemunhos que hoje poderiam ser contributos essenciais para a história do teatro em África, para a história do teatro na Ásia. Por isso, pronto, talvez possamos depois no próximo encontro, depois também fazer assim, se quiserem, um breve resumo, nem que seja só para ver nesta linha temporal como é que a dramaturgia foi evoluindo, quais foram as preocupações estéticas e políticas de cada período, que acho que é sempre importante, né? Podemos até dialogar um pouco sobre isso, né? Também ver como é que isso foi surgindo. E depois, isto é uma promessa que eu não sei se vou conseguir cumprir, que é uma coisa que eu costumo fazer em cada laboratório, é a adoção de um dramaturgo ou dramaturga. Que é uma coisa que eu faço à medida que vou conhecendo a escrita de cada pessoa, eu sugiro a adoção de um dramaturgo ou dramaturga, que no fundo que cada pessoa possa adotar para si um dramaturgo. O que é que isto quer dizer? De repente digo, olha, Carol, pelo que eu li dos teus textos, eu acho que devias adotar, sei lá, a Lola Arias, por exemplo, ela é fabulosa, é uma da Argentina contemporânea, ela é incrível. Eu gosto muito dos textos dela. Mas pronto, acho que é sempre uma forma voltando àquela questão da influência, né? Todos nós vamos tendo as nossas influências. Por exemplo, há dramaturgos que eu admiro imenso, mas depois, se eu olho para os meus textos e se encontro essas influências, eu diria que não. Mas isto é uma forma muito particular que eu tenho de abordar a dramaturgia, que é, e claro, isto não é propriamente um modelo para seguir, porque mais uma vez digo, cada um de nós encontra o seu modelo à medida que vamos caminhando na vida e na dramaturgia, mas uma preocupação que eu nunca tive foi de ter uma linguagem. Não me preocupa assim tanto ter uma marca que seja distintiva. Claro, todos nós temos, todos nós vamos ter isso, mas aquela marca distintiva, eu não gosto disso, por uma razão muito simples, que é,
e isso obedece quase a uma lógica de fórmula, uma fórmula dentro do texto. Eu acho que se nós vamos adotar uma fórmula de escrita ou uma fórmula de direção de espetáculo, vamos começar a pensar a arte quase como uma ciência exata. Esta fórmula resultou com este texto, então resultará sempre. E eu, para mim, o meu grande desafio em cada texto, e é um desafio que eu coloco a mim mesmo, não tendo qualquer problema ou não tendo qualquer medo de errar, porque eu acho que o erro é incrível, porque o erro permite-nos repensar tudo o que nós fizemos e permite-nos, daí para a frente, se calhar, ter um outro cuidado, ter uma outra sensibilidade, mas eu, ao invés de adaptar a minha fórmula a um tema, eu faço o oposto, eu a partir de um determinado tema, construo uma nova fórmula de escrever um texto. Ou seja, aquilo que eu faço eu pego em toda a minha pesquisa, por exemplo, para as alterações climáticas, eu tive durante uns meses a ler a obra do James Lovelock, que é um ambientalista inglês, muito polémico, mas ao mesmo tempo incrível, porque ele foi assim um revolucionário das alterações climáticas. E eu fui, durante meses, ia lendo, ia vendo documentários, filmes, etc. E com toda a certeza, essa peça que eu escrevi, mesmo em termos estruturais, é muito diferente de outras. Porque eu não quis impor a minha percepção, a minha sensibilidade artística a um tema. Eu preferi antes, ok, eu vou-me relacionar intimamente com o tema e vou permitir que seja o tema a definir a estrutura da peça. É uma coisa que pronto, também tem a ver com uma questão de ansiedade, que eu para nunca, e também é uma coisa que aí sim eu tenho muito medo do plágio, é algo que eu quero sempre afastar-me e não incorrer no plágio, que é, eu pesquiso, fico a pesquisar durante meses, durante 3, 4, 5 meses, e depois paro durante 1 a 2 meses. Não pesquiso mais, não leio nada relacionado com o tema, e fico só ali a refletir. E só passado esses 2 meses é que eu escrevo. Aí sim começo a escrever. Não só em primeiro lugar, para procurar ser o mais imparcial possível. E não dizer, ok, esta foi a minha pesquisa, embora a pesquisa por si só já seja parcial, né, porque nós seguimos o nosso caminho. Para falar sobre extrema-direita, para falar sobre alterações climáticas, como é óbvio, não vou estar a seguir uma política de extrema-direita, né, porque eu abomino. Né? Ou seja, aqui eu já vou fazer um filtro na minha própria pesquisa. Mas depois eu tenho que ter a certeza se estou certo no meu caminho, né? Se fiz uma pesquisa justa. Então paro para refletir durante bastante tempo e só quando eu me sinto, digamos, é quase como se, digamos, que a metáfora é um lago escuro. A nossa pesquisa, né? Nós vamos mergulhando, vamos nadando, não para a superfície, mas para o fundo. Né? E esta nossa pesquisa, esta reflexão vai-nos trazendo à superfície. E acho que é só quando eu estou mesmo a boiar é que eu começo a escrever. Porque é quando eu me sinto, digamos, leve, quando eu me sinto livre de toda essa pesquisa. Mas isto é uma forma que eu tenho para não começar até a colocar a própria pesquisa dentro do texto. Às vezes frases, ideias, não é? Porque acho que o que não tem problema nenhum, né, de colocar ideias, mas acho que para mim a pesquisa é ainda mais válida quando eu consigo dialogar com essa pesquisa e não transcrever quase ipsis verbis a pesquisa na minha peça, né? Porque acho que isso é um desafio muito pouco artístico. Por isso, ou seja, isto são sempre formas que eu tenho de ir trabalhando e de ir alimentando, daí não ter essa necessidade, né, louca de ter uma identidade muito própria, de ter uma linguagem muito específica, porque acho que isso acaba por nos diminuir.
não é? Porque estamos quase obrigados a seguir sempre aquela lógica, sempre aquela fórmula, e acho que não nos reinventamos. E aqui até diria, se vou citar não é citar, mas vou relembrar um grande gênio, que é o Tom Zé, que é a cada disco que ele lança, a música é sempre diferente. Não é? Ao contrário, por exemplo, do Chico, também é um artista incrível, não é? Ou mesmo, por exemplo, o Criolo, que é um músico maravilhoso, que cada disco dele também é diferente. Ele tem sempre um diálogo com um género musical diferente. E ele propõe-se esse desafio, não é? Quando ele já criou discos, já são sucesso, não é? Ele podia, ok, agora vou ficar desta fórmula e não saio dela, porque isto é sucesso garantido. Mas são artistas que não têm medo de arriscar e é esse... eu prefiro olhar para esses modelos, não é? De alguém que de facto não tem medo de arriscar, porque no fundo ser artista também é viver dentro deste risco, não é? Não é um trabalho burocrático não é burocrático e rotineiro que, ok, basicamente nós vamos fazer o mesmo todos os dias, então felizmente já encontrei a minha fórmula de sucesso. E pronto, eu agora talvez, Carol, calava-me um pouquinho, só para poder também ouvir, para poder conhecer, não é, as pessoas que estão aqui connosco, se escolheram um espaço, se encontraram esse espaço, alguma dúvida que tenham, questões... Eu acho que nem todo mundo recebeu seu e-mail ou conseguiu ver a tempo. Ok. Aí, se você puder falar um pouquinho dessa orientação que você passou para todos antes. O e-mail que eu tinha enviado foi um e-mail muito breve, só da apresentação mesmo, né, daquilo que seria este trabalho em cima de um espaço. E aqui falava, pronto, isto também pode ser uma chega importante, que é como exemplos de espaços, que era um espaço que pode ser público, não é, como uma faculdade, um trabalho, uma parada de ônibus, etc. Não é? Pode ser a praça da rua, pode ser uma avenida, um ponto específico, pode ser um orelhão, o que queiram, como pode ser um espaço privado, não é? Uma casa, um espaço específico da casa, pode ser um espaço íntimo, um quarto, um banheiro, pode ser, eu não sei se, por exemplo, o confessionário de uma igreja, que também é um espaço, eu acredito que pudesse ser incrível, né, para poder colocar. Eu uma vez fiz um projeto que era relacionado era dentro de uma igreja, era uma espécie de ópera, era teatro com música barroca. E o espetáculo começava com aquilo que tinha confessionários colocados na parede. Ao invés de serem confessionários daqueles de madeira, né, a parte daquilo eram, basicamente, do outro lado da parede estavam os padres e os fiéis ficavam do outro lado da parede, né, do lado da igreja, e tinha só assim uma pequena janelinha, né, que era com uma grade. E o espetáculo começava com o público encostava o ouvido a essa grade e ouvia, vindo do lado do padre, segredos. Ou seja, esta foi uma forma que encontrei, né, para dar aqui, inverter a ideia de confissão. Era esta ideia de poder, este espaço escolhido por vocês, e ao mesmo tempo é uma coisa que eu disse no e-mail, que é um espaço que seja acessível a qualquer hora. Né, pensando na em alguma necessidade súbita, em alguma ideia que possa de repente aparecer e que vocês rapidamente possam estar nesse espaço. E, se não me engano, há um filme dos irmãos Coen que é o Barton Fink, que é sobre um dramaturgo um dramaturgo socialista nos Estados Unidos. Era um dramaturgo ligado ao comunismo antes do McCarthy. E ele era um dramaturgo de sucesso e ele é convidado para a Broadway. E a primeira coisa que ele pensa é assim, pá, finalmente eu vou poder levar ideias socialistas para a Broadway.
Para aquele teatro altamente comercial, eu vou levar as inquietações dos operários. E claro, rapidamente se deu para perceber que isso era impossível, né? Ele foi logo maniatado e dizer, não pode escrever determinadas ideias. Então ele fecha-se num quarto de hotel, que é onde ele onde ele vivia. E à medida que ele entra numa opção entre aquilo que ele queria escrever e aquilo que lhe era permitido escrever, o quarto do hotel passa a ser uma opção para ele. Então todos os dias ele, a partir de uma certa altura do filme, o quarto começa a transformar-se. Aqui há aqui é quase, pronto, já estamos a entrar no domínio da loucura, não é? É a própria loucura dele que começa a haver um espaço todos os dias diferente. E talvez aqui possa ser também um outro estímulo, não é? Que é para poder quase entrar num domínio de obsessão controlada, digamos, para não entrarmos mesmo numa opção sem retorno, que é esta opção que nos permite ver de facto um espaço em mudança. Porque era interessante, não é? Se nós conseguíssemos ver quase como um corpo, quase como se aquela janela de repente se movimentasse como um corpo humano, ou um corpo animal, o que fosse, mas que nós conseguíssemos ter essa visão que mais ninguém tem. É como às vezes olhamos para uma sombra e não sabemos exatamente o que é, mas essa sombra é nossa, é a nossa mão que está a produzir um desenho que já perdeu essa forma humana, não é? Que já se juntou a outras sombras e aquilo de repente já é um portão. Ou seja, vamos ver, isto não é empírico, ou melhor, isto vai ser empírico porque vai ser com base na nossa experiência, mas não, eu acho que não há aqui propriamente algo pré-determinado que possa indicar como é que vai ser a relação, porque acho que aqui estamos num espectro muito, muito íntimo e muito pessoal. E para mim é muito importante porque não tem componente universal, não é? Não tem a ver com todos estamos a escrever o mesmo. E aqui a questão é mesmo que cada um vai ter a sua marca, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista criativo, porque é uma coisa que vai ser tão única a peça que vocês vão escrever quanto a relação que vocês vão estabelecer com esse espaço. Por isso é algo completamente isto não existe, mas vou dizer a palavra na mesma, isto é completamente incopiável, não é? Não será possível de copiar, porque acho que é algo tão absolutamente inédito que eu acho que vai permitir aqui digamos como é que se diz? Um apetrechamento de ferramentas que muitas vezes estão já enraizadas, mas que só precisam de ser estimuladas. Acho que vai ser importante também por isso. Eu dirijo, sobretudo, os meus textos. Não é por outra razão, é só porque, de facto, tem mais a ver com aquilo que são as inquietações. E acho que aqui é uma forma de quase diálogo duplo. E é muito curioso isso que disseste, não é? De mexer no texto em função da direção, né? do espetáculo. Isso aconteceu-me durante muito tempo, ou melhor, pelo menos nos primeiros anos de criação, que era, eu escrevia o texto, que obedecia a uma determinada lógica, e para mim o texto era brilhante, não é? Estava todo perfeito, mas depois quando começava a ensaiar via as debilidades do texto. E aí eu entrava num conflito profundo, que era quem que está certo? É o Ricardo diretor ou o Ricardo dramaturgo? Até era, de facto, era uma prisão terrível, sabes? Porque eu ficava, mas agora como é que agora eu vou alterar o texto? Não é? Isso é reconhecer que errei. Até era assim, eram dilemas que eram angustiantes mesmo. Eu ia para casa
angustiado a pensar, não é, o que é que eu devia fazer. E pronto, e tudo passou depois, mais tarde, por de facto libertar-me de uma questão de ego, não é? De uma questão de posse, e pensar o texto, no fundo, e também como a Bruna Menezes disse, sobre essa questão, não é? Do mundo estar a ser reconstruído, assim eu penso o texto. Porque para mim não, eu acho que um texto tem vida eterna. E vida eterna no sentido mesmo, eu há pouco tempo li que há uns arbustos que conseguem viver cerca de 300 anos sem água. E até há quem diga que alguns vegetais são imortais, conseguem viver para sempre. Eu acho que os textos também podem ser isto. Eu, por exemplo, ler um texto, mesmo que eu dirija um texto, ou mesmo que um texto seja publicado, isso não quer dizer que esse texto não possa ser alterado no futuro. Ou seja, acho que o texto é uma coisa tão orgânica que é permeável a constantes retificações e alterações e etc. Eu acho que isso não é propriamente um problema, porque há muitos dramaturgos contemporâneos que não escrevem propriamente, não atribuem falas. Ou seja, o que há é um texto e depois ou o leitor ou quem dirige é que vai, no fundo, fazer uma distribuição de texto. Ou seja, o que existe é quase uma voz poética onde estão dentro, onde se encontram dentro as diversas camadas, não é? Isso acho que é profundamente rico e acho que a grande dificuldade, e aqui sim, acho que a grande dificuldade ao escrever um diálogo é precisamente não nos colocarmos dentro do diálogo. Ou seja, é conseguirmos ter de facto vozes tão distintas dentro do diálogo que no fundo, que até seja a nossa própria antítese dentro desse diálogo, ou seja, coisas que nós não defendemos, colocar no diálogo, porque se for um diálogo tem sempre o mesmo pensamento, né? Ou seja, que as personagens têm sempre o mesmo pensamento e no fundo é só uma reflexão do autor, acho que sim, fica monótono, né? Ou seja, eu acho que o interessante é que sejam diálogos com arestas, que nos diálogos se encontrem de facto diversos pensamentos. Isso acho que é assim um desafio importante. Por outro lado, eu acho que ter uma linguagem poética não é desfasada do teatro. Pelo contrário, eu acho que precisamos de peças com mais poesia, precisamos de peças poéticas, não é? Com uma linguagem poética, cheia de imagética. Eu, às tantas, eu canso-me um pouco quando vejo peças só com linguagem, digamos, coloquial, do cotidiano. Eu gosto muito de ser surpreendido com uma linguagem poética, quando de repente ter aquela frase em que eu não ouço mais nada, não ouço o resto do texto, mas aquela frase é enigmática ao ponto de eu a levar para casa durante semanas, não é? Acho que essa poesia eu sinto falta. É uma coisa muito pessoal, mas eu sinto essa falta de ser mais fácil quando se está de fora. Ora, a minha metodologia agora, enquanto diretor de teatro, eu não gosto, e mais uma vez pensando que nós não conseguimos ter a razão em tudo, eu quando convido um ator, uma atriz, um músico, ou seja, convido-os pelo seu talento, por aquilo que eu sei que eles vão trazer. Por isso, é muito raro, por exemplo, se há coisa que eu não faço, ou muito raramente faço, é marcações. Quando estou a ensaiar. Porque acho que isso limita logo o trabalho do ator. Eu prefiro muito mais a trabalhar de um modo livre com a equipa que está comigo e permitir que todos tragam, não é? Todos enriqueçam o projeto, porque acho que isso é a forma de sermos surpreendidos, não é? Porque se dizemos a um ator faz isto, faz aquilo, bom, acho que logo aí vai cercear por completo aquilo que ele pode trazer, ou ela pode trazer, ou seja quem for, não é? Por isso é que eu trabalho de uma forma muito livre, de mesmo em constante diálogo, de olha, eu pensei isto, propõe. E é este trabalho coletivo que eu acho que começa a invadir cada vez mais o teatro, e lá está, por isso é que já é
teatro, também performance, também já dança, ou seja, porque nós estamos de facto aqui a povoar o espaço cênico com muitas linguagens, isso é muito rico. Eu só queria dizer mais uma coisa, que eu acho que, pronto, e agora voltando também ao que a Bruna tinha dito, da questão dos mitos e do perspectivismo e do mundo a ser reconstruído, há um clichê que é dito que é os gregos escreveram tudo, não é? Que é os três geógrafos, não é? Escreveram tudo, pronto, e a partir daí nós limitámos-nos a escrever em cima do que eles escreveram. Isso é verdade e não é. É verdade que em termos de quase de psicologia, eles em 80 anos deram-nos muito, e foi de facto assim um período extremamente fértil, mas ao mesmo tempo eles escreviam para um mundo em reconstrução, o que é fantástico, né? Porque de facto não só nós vivemos numa história que é cíclica, como o mundo não é uma coisa estanque. O mundo é completamente habitado por nuances, por pessoas, e acho que nós devemos e temos de ter essa noção que nós fazemos parte deste mundo. E nós podemos perfeitamente, com o nosso texto, modificar alguma coisa. Eu não acredito completamente naquela ideia de a arte modifica o mundo, mas a arte modifica as pessoas. E acho que se nós temos uma capacidade, ainda que diminuta, de em cada texto que escrevemos ou em cada espetáculo que montamos, conseguimos mudar a vida de alguém. Pode ser uma pessoa apenas, pode ser duas, mas essas duas vão multiplicar, não é? Vão contaminar positivamente outras pessoas. Porque os gregos sabiam disso. E se nós analisarmos aquilo que foi o trabalho do Ésquilo, depois do Sófocles e depois do Eurípides, vemos como os três são completamente distintos. E num espaço muito curto, entre a primeira peça do Ésquilo e a última do Eurípides passaram 80 anos. Não é simplesmente um período de séculos, nem chegou a um século. E vemos como as coisas se modificaram na Grécia. E vemos que, por exemplo, as peças do Ésquilo obedecem muito mais a uma questão de ainda um temor aos deuses, não é? Aos deuses pagãos, aquilo, mas sobretudo de um ponto de vista em que a república ou que a democracia não estava ainda enraizada, e entenda-se democracia de uma forma muito ampla, não é? Porque a Grécia não era propriamente um Estado democrático, porque tinha escravos, as mulheres não tinham peso, mas ainda era uma sociedade que estava a sair de uma época que eles chamavam os tiranos. E depois começamos a assistir a forma como, de repente, pegando muitas vezes nos mesmos mitos, a forma como Sófocles adaptou os seus textos a uma ideia de polis. Ou seja, já era uma sociedade organizada, já não tanto numa perspectiva de que os deuses é que comandavam o destino dos homens, era o oposto, era a sociedade é que comandava o destino dos homens. Ou seja, daí haver o castigo, não é? A Antígona, não é? Pronto, que é assim uma das peças mais emblemáticas, e dizem que é a primeira peça que fala de direito. E depois temos o Eurípides, que é contemporâneo de Sófocles, mas já diz, não, o destino do homem está nas suas próprias mãos. Não são os deuses, somos nós que tomamos as decisões. E somos nós no fundo, que vamos ser responsabilizados por elas. E é a nossa consciência ou não que vai ditar o resto da nossa vida. Por isso, ou seja, os gregos também tinham esta noção do que era a dramaturgia numa sociedade. E a forma como essa dramaturgia podia, no fundo, moldar ou educar determinados aspectos da psicologia da época. Por isso nós também podemos perfeitamente fazer isso, e não é à toa que se diz, não é?
a vida imita a arte imita a vida, não é? Quem que está aqui a copiar quem? E agora também pensando em toda a arte de ficção científica, que especulativa, não é? Que conseguiu prever tantos cenários, aí conseguimos ver de facto que o poder que é a arte. E nós temos este privilégio que é de comunicar diretamente com o público, não é? De poder estar ali a construir possibilidades com as pessoas. Por isso acho que não podemos nunca, no fundo, desprezar esta força que é a dramaturgia, acho que é uma das artes mais potentes que existem, porque é uma arte de antecipação. É uma arte né? Nós escrevemos um texto para atores, para uma equipa de cenógrafos, uma equipa de desenhadores de luz, de diretores, diretoras, trabalhar em cima para depois a seguir virem milhares de pessoas ver assistir, não é? Refletir connosco, com o nosso texto. Por isso acho que temos mesmo esta possibilidade, não é? de cruzar lutas e no fundo, premiar o nosso texto com diversas lutas. E acho que isso é muito importante que nós possamos fazer da nossa dramaturgia também um campo de batalha. Que não fujamos àquilo que são os nossos interesses humanos, não é? E não abdiquemos nunca de levar a nossa angústia, tudo aquilo que nos preocupa politicamente, não é? E poder melhorar, não é? E, sobretudo sabendo agora que o Brasil também atravessa um momento mais complicado politicamente, não é? Mas que está para breve o fim, esperemos. Acho que nós podemos também perfeitamente, não é? Marcar uma época com o nosso trabalho. Acho que vai ser impactante, e acho que este trabalho que nós vamos fazer aqui nos próximos encontros também vai ser importante, porque no fundo aquilo que eu também depois vou procurar estimular é trabalhos conjuntos, não é? Que depois disto terminar, vocês concretizem muitos projetos juntos que possam dinamizar ainda mais a dramaturgia e possam dialogar na mesma dimensão, na mesma plataforma. Pronto, é isto o que eu tinha para dizer hoje. E só antes de terminarmos, só para dizer, o exercício é mesmo um espaço de experimentação. Por isso não sintam qualquer pudor, desafiem-se, arrisquem-se, e se for possível, saiam da zona de conforto. Por exemplo, foi dito que, por exemplo, Rafa, mas eu sou mais da comédia, eu não consigo escrever tão bem diálogos, mas eu sou de um lado mais poético. Acho que aqui é também a altura, com estes exercícios, para precisamente nos desafiarmos. Ok, então eu vou desafiar-me a fazer uma tragédia, eu vou desafiar-me a escrever, toda a minha peça vai ser em diálogo, ou vou escrever inteiramente numa linguagem poética. Aqui este é o tempo e o espaço que nós temos para, sem qualquer tipo de julgamento, arriscar, para chegarmos a textos incríveis, que é o que vai acontecer, tenho a certeza. Legal, obrigada, Ricardo. Obrigada a todos, todos. Beijo a todos e a todas, foi um prazer. Tchau, gente, boa noite. Até já. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa semana e bom trabalho.